Olá, é com satisfação que vamos tratar aqui das questões cobradas na prova de agente da Polícia Civil, feita pelo CESP em 2013, na data de hoje. A prova acabou de ser realizada. Então vamos à prova. Nós vamos tratar aqui de questões de direito processual penal e legislação extravagante, que foram as duas matérias que ministramos em todas as turmas da veste concurso. Além de, claro, no curso online e também para as apostilas, aí a gente contribuiu com o direito processual penal. A primeira questão que a gente vai considerar, julgue os itens que seguem acerca da legislação especial criminal. Então, aqui, a prova que foi disponibilizada aos professores está aqui como numeração 86, mas fique atento porque quando sair o gabarito preliminar, que o CESP irá soltar, pode ser que a numeração seja outra. Então atente ao conteúdo da questão e não à numeração. Tá? Faça a checagem na sua prova com base no conteúdo. Então vamos ver. Um indivíduo que consuma maconha e a ofereça a seus amigos durante uma festa, deverá ser considerado usuário em face da eventualidade e da ausência de objetivo de lucro. Questão bem batida, tratamos em todas as aulas. Aqui a questão traz alguns elementos, né? Consumo da maconha, né, substância entorpecente, e ofereça a seus amigos, ou seja, pessoas de seu relacionamento, durante uma festa, né? Então ele fala aqui da eventualidade, sem objetivo de lucro, ok? E ele diz que vai consumir aí em conjunto. Tudo bem, isso aqui são elementos aqui que estão no artigo 33, parágrafo 3º da lei. Só que o artigo 33, parágrafo 3º da lei 11.343, que é a lei de drogas, ela não trata esse sujeito que faça tudo isso aqui como usuário. Tanto que lá a pena privativa de liberdade de até 1 ano, além de multa e sem prejuízo das penas previstas no artigo 28, que aí sim é para o usuário. Então esse sujeito aqui, ele é um misto. Ele está definido no artigo 33, essa conduta que ele praticou, 33 da lei de drogas, que é o traficante, só que traz uma conduta, uma exceção pluralística à teoria monista do Código Penal, que ele traz essa conduta aqui e dá uma penalização. Até alguns doutrinadores costumam chamar de tráfico privilegiado, que não é nem muito comum, porque o tráfico privilegiado é aquele traficante que é primário, não se dedica a atividades criminosas, aí você chama de tráfico privilegiado. Mas esse aqui, que faça tudo isso, ele não vai deixar de ser considerado como um traficante. Usuário, ele não vai ser. Então esse gabarito aqui vai estar falso, ok? Vamos à próxima. Questão 87. A conduta de uma pessoa que disparar arma de fogo devidamente registrada, ou seja, não está incidindo aqui no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, a arma está registrada, né, na Polícia Federal, e ele tem o porte dessa arma, então pode andar com essa arma fora da sua residência, fora do seu local de trabalho. Então, qual é a conduta dele? Disparo de arma de fogo. Disparo de arma de fogo está no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, ok? E no Estatuto do Desarmamento ele fala que disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Ok? Então, nesse caso, ele fala aqui, ó, disparou arma de fogo, mas em local ermo e desabitado. Não vai ser enquadrado no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. Lá exige que o lugar seja habitado, ou próximo, né, em via pública, ou próximo à via pública. Então, isso aqui torna a questão, a conduta aqui atípica, o que faz com que a questão seja verdadeira. Ok? Vamos para a próxima. O agente público que submeter pessoa presa a sofrimento físico ou mental, ainda que por intermédio da prática de ato previsto em lei ou resultante de medida legal, praticará o crime de tortura? Aqui vai estar falso. Por quê? O agente público submete pessoa presa a sofrimento físico ou mental, isso aqui, ele está na lei de tortura. Está no parágrafo 1º do artigo 1º da lei. E o parágrafo 1º ele vai falar que o agente que submete uma pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a um sofrimento físico ou mental, praticando um ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Aqui, se o ato está previsto em lei ou resultante de medida legal,
praticará o crime de tortura. Mas o agente causou um sofrimento físico ou mental. Só você colocar uma pessoa presa na cela normal, que é segundo a lei de execução penal, isso pode causar um sofrimento físico ou mental para ele. Mas é uma coação que a própria lei legitima colocar alguém preso. Então, aqui, se tiver a prática do ato for prevista em lei ou restante, não vai ter como essa questão ficar verdadeira. Então ela vai ser falsa. O agente público que submeter pessoa presa a sofrimento físico ou mental, ainda que por intermédio da prática de ato previsto em lei ou restante de medida legal, praticará o crime de tortura? Falso. Nesse caso, ele não praticará o crime de tortura porque ele está de acordo com a lei. Ok? Próxima questão. Questão 89. 89, mas não atente para o número, e sim para o conteúdo. Nos termos da lei 11.340 de 2006, que é a lei Maria da Penha, a empregada doméstica pode ser sujeito passivo, vítima de violência praticada por seus empregadores? Aqui vai ser verdadeiro porque a lei Maria da Penha, como batemos bastante também em aula, ela trata de 3 tipos de relações. Afinidade, afeto, afinidade ou afeto aí como sinônimos, relação de parentesco ou coabitação. Então aqui, essa lei ela vai entrar essa conduta aqui vai entrar no âmbito da unidade doméstica. É um espaço de convívio permanente de pessoas. Com ou sem vínculo familiar, não importa, ok? Ainda que seja esporádico, vai entrar aqui na Maria da Penha. Então, essa conduta aqui, a empregada doméstica pode ser sujeito passivo de violência praticada por seus empregadores? Sim, ela pode ser, o que torna a questão verdadeira, então. Ok? Vamos para a próxima. Aqui, considerando por hipótese que, devido ao fato de estar sendo investigado pela prática de latrocínio, José tenha contratado um advogado para acompanhar as investigações. Julgue os itens a seguir. Isso aqui não é acento não, é porque como a gente não aguarda a divulgação do gabarito preliminar, a gente pega provas dos próprios alunos e dá uma editada, porque às vezes o aluno ele risca, então vai ficando um pouco aqui, a gente pede desculpa, mas é porque é uma prova que foi utilizada mesmo por aluno. Então, o fato de estar sendo investigado pela prática de latrocínio, José tenha contratado um advogado para acompanhar as investigações. Julgue os itens a seguir. Caso seja imprescindível para as investigações, a prisão temporária de José poderá ser decretada de ofício pelo juiz, visto que o crime de latrocínio admite essa modalidade de prisão? Vimos bastante isso em aula. Não pode, prisão temporária não pode ser decretada de ofício pelo juiz, ok? Ainda que o crime seja hediondo, não vai fazer com que o juiz decrete de ofício. O que tem aqui é que o prazo é diferente. No latrocínio, a prisão é decretada por 30 dias, prorrogáveis por mais 30, ok? Então essa questão 93 aqui ela vai estar falsa porque o juiz não decreta prisão temporária de ofício. E nem a preventiva durante o inquérito também, agora depois de 2011, mas aqui vai estar falso, ok? Então, vamos avançar. Questão 94. Embora o inquérito policial seja um procedimento sigiloso, será assegurado ao advogado de José o acesso aos autos? Tá ligando com aquela questão lá do latrocínio? Não importa, se o procedimento é sigiloso, a súmula vinculante 14 do Supremo fala. O advogado ali, de José, ou seja, está no exercício do direito de defesa, é para atuar, a quem ele está assistindo, tem acesso aos autos. O que está lá no inquérito policial, o advogado vai ter direito de ver. A súmula vinculante 14 do Supremo ela só ressalva os atos que não foram ainda juntados. Mas a questão não trata disso, tá? Nos autos, o que está lá, o advogado sim vai ter direito de ver. Então é um procedimento sigiloso, ok. Será assegurado ao advogado de José, embora seja sigiloso, não importa, o acesso aos autos. Ele sim vai ter acesso, então essa questão vai estar verdadeira, ok? 95. Se surgirem indícios contra José, ele deverá, essa palavra é muito forte, ser indiciado, Ok, surgir indícios, será indiciado. O delegado até agora com uma lei nova aí que não caiu para a Polícia Civil, ele tem que até fundamentar isso aqui. Então, se surgir indício contra José, ele deverá ser indiciado e identificado pelo processo datiloscópio. Pois, na hipótese em apreço, o referido crime é hediondo, fato que torna obrigatória a identificação criminal. Ok? Essa questão ela vai estar falsa por quê? Ela está falsa porque a Lei 12.037 de 2009, ela traz as hipóteses em que pode ter a identificação criminal. Ok? Está no artigo 3º da lei as hipóteses.
resumindo, ou é algum problema com a identificação, ou tem que ter ordem judicial. Então não tem essa obrigatoriedade aqui dessa identificação criminal. Então essa questão ela vai estar falsa. Agora, atente para uma coisa. Se você errou essa questão, você pode recorrer dela. Por quê? Essa lei 12.037, de 2009, ela não foi objeto de cobrança no edital. Então, embora a gente tenha falado bastante isso aqui nas aulas, mas o fato é, a lei 12.037 de 2009, ela não está no edital. Então, se por acaso você errou essa questão, pode recorrer, né, com base no fundamento de que esse assunto aqui, identificação, não foi tratada no edital. A lei 12.037 não foi cobrada. Então, a questão é falsa, porque ele não deve ser indiciado, a lei diz as hipóteses, ou é problema na identificação muito antiga, ou tem que ter ordem judicial. Então, esse deverá ser identificado pelo processo, por ser crime hediondo, isso não existe lá. Ok? Então, essa questão aqui, ela é passível de recurso, não pelo gabarito, mas porque não foi objeto do edital. Ok? Essa questão 95, né? Porque para você importa aí o conteúdo. Mais uma. Prova criminal, julgues e subsequentes. Durante a busca domiciliar, com autorização judicial, é permitido, em caso de resistência do morador, o uso de força contra móveis existentes dentro da residência, no intuito de localizar o que se procura, não caracterizando essa conduta abuso de autoridade. Vai estar verdadeiro. Aqui está de acordo com o artigo 245 do Código de Processo Penal. Ok? Ela diz que se o morador ele oferecer algum tipo de resistência, né, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da residência. Tá? Por quê? Porque vai para buscar o que se está procurando. Então, se o policial usar a força, está amparado pela lei, não há que se falar em abuso aí de autoridade. Ok? Então, essa questão 96, ó, não caracteriza essa conduta abuso de autoridade, verdadeiro. Essa questão está, então, verdadeira. O juiz pode condenar o acusado com base em prova pericial. Porque, a despeito de ser elaborado durante o inquérito policial, ela é prova técnica e sujeita ao contraditório das partes. Ok? Então, o juiz pode condenar com base na prova pericial? Pode. Ele é livre, né? O juiz forma a sua convicção pela livre apreciação das provas. É o sistema do livre convencimento, o livre convencimento motivado. Isso está no artigo 155 do Código de Processo Penal. Agora, a prova pericial, ela em regra é feita no inquérito. Lá no inquérito não tem contraditório, não há ali o contraditório. Né? Fica a critério do delegado, por exemplo, admitir algum tipo de consideração da vítima ou do investigado. Ela elabora, aqui ele diz isso, elaborada durante o inquérito. Ela é uma prova técnica? Sim. E sujeito ao contraditório das partes? Vai no processo, porque no processo penal, na fase judicial, vai ter que ter o contraditório. Então, como o artigo 155 do CPP fala que o juiz não pode fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos do inquérito, e ele já ressalva as provas cautelares, né, uma prova ali, uma não repetível, por exemplo, uma prova pericial, então o juiz pode considerar, porque na fase judicial, aí sim, você pode nomear um assistente técnico, você pode pedir para o juiz para intimar o perito para ele lá esclarecer o laudo. Então essa questão aqui, ela está verdadeira. É prova técnica, sujeita ao contraditório, o juiz pode sim condenar com base nessa prova pericial. Então, verdadeiro. Crianças podem ser testemunhas em processo criminal, mas não podem ser submetidas ao compromisso de dizer a verdade. Vimos bastante essas questões aí, né? Vocês estão vendo que todas aí são questões dadas em sala de aula, repisadas em questões, então não teve nenhuma novidade nessa prova. Essa prova chamou a atenção que ela foi muito à letra da lei. Ela não trouxe muita questão de jurisprudência, como era uma linha que a banca vinha adotando até em provas que não são da área jurídica. Essa não. Essa, estranhamente, ela veio com só literalidade da lei. Na parte de processo penal, legislação extravagante, letra da lei. Aqui, ó, criança pode ser testemunha? O artigo 202 do CPP ele fala, toda pessoa pode ser testemunha, ok? Agora, o artigo 208 complementa, né? Os menores de 14 anos, logo ali as crianças, pode até entrar o Estatuto da Criança e Adolescente, que até, né, criança até 12 anos incompletos, então está dentro lá do menor de 14 anos, o CPP fala que os menores de 14 anos, entre eles criança, né, até 12, elas podem ser testemunhas, ok, mas não vão, o quê? Ser compromissadas. Isso aí está no artigo 208 do CPP. Essas pessoas, a criança, né, e também os deficientes mentais, eles não, a eles não se deferirá o compromisso, eles não serão compromissados. Então essa questão aqui vai estar verdadeira, ok? Próxima.
Prisões. Para caracterizar o flagrante presumido, a perseguição ao autor do fato deve ser feita imediatamente após a ocorrência desse fato, não podendo ser interrompida nem para o descanso do perseguidor. Poxa, quem aqui assistiu a aula de prisões, né, vê essa questão aqui com muita tranquilidade, porque ele fala o quê? Flagrante presumido. E até nas aulas a gente fala, olha, flagrante presumido, quais são os indicativos? Porque tem o flagrante próprio, o impróprio e o presumido. Então o flagrante próprio, a pessoa é pega cometendo ou acabou de cometer. O impróprio, aí teve o quê? Uma perseguição, ó, o impróprio, iniciada logo após, né? Logo após. E aí, aqui, né, a questão de não ser interrompida, mas esse descanso aqui, ele não vai ter o condão de interromper a perseguição. Mas aqui não é o norte, o principal é isso, ó. Quando fala flagrante presumido, a pessoa é encontrada, não tem perseguição. Então essa questão vai estar falsa, porque o flagrante presumido, ele está lá no artigo 302, inciso 3, né? Inciso 4, na verdade, o flagrante presumido, inciso 4, e ele fala, o que é o flagrante presumido ou ficto? É quando o agente é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, essa questão aqui vai estar falsa. Flagrante presumido não tem nada a ver com perseguição, ok? Está falsa essa questão. Após a prisão em flagrante, a autoridade policial deve entregar ao preso a nota de culpa em até 24 horas, né, para informar, pois não é permitido que alguém fique preso sem saber o motivo da prisão, ok? Isso aqui está verdadeiro, é artigo 306 do CPP, né, no parágrafo 2º, que ele fala que além do delegado ter que comunicar nas 24 horas após a realização da prisão, né, vai comunicar ao juiz competente, o auto de prisão, né, vai também ao Ministério Público e até para a Defensoria Pública se ele não tiver advogado, ele fala que nesse mesmo prazo de 24 horas será entregue ao preso, mediante um recibo, a nota de culpa, que vai ser assinado pela autoridade, né, o delegado, com o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas também. E isso até, esse artigo aí, ele vem a regulamentar o artigo 5º, inciso 64 da Constituição Federal, ok? Então essa questão aí vai estar verdadeira, sem problema. Mais uma, de volta para a legislação extravagante, Estatuto da Criança e Adolescente, ok? Para efeito de confrontação, mesmo que não haja dúvida fundada, o adolescente civilmente identificado será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais. Falamos também, vimos isso em questões, aí nas aulas de questões. Se for necessária confrontação, né, o adolescente civilmente identificado pode ser submetido à identificação compulsória. O ECA admite isso. Agora, o ECA, ele faz exigência, ó, tem que ter dúvida fundada. Se aqui ele está falando que mesmo que não haja dúvida fundada, aí vai estar falso aqui, tá? Vai estar contra o que dispõe o artigo, né, 109 do Estatuto da Criança e Adolescente, o que torna essa questão aqui falsa. Em qualquer fase do procedimento relativo à prática de ato infracional, o adolescente possui o direito de solicitar a presença de seus pais ou responsáveis. Quem acompanhou em aula viu que sempre a presença ali no próprio procedimento de apuração de ato infracional, a gente já desenhava lá a presença dos pais ou responsáveis. E o artigo 111 do ECA, ele fala, ao adolescente, né, é assegurado o quê? Ele tem o direito, isso é direito dele, além de defesa técnica por advogado, igualdade, né, direito de ser ouvido pessoalmente, ele aqui, ó, ele vai ter o direito de solicitar a presença dos seus pais ou responsáveis em qualquer fase do procedimento. É literalidade do ECA ali do artigo 111. Então essa questão aqui vai estar verdadeira também, ok? Escuta telefônica. Uma vez deferido o pedido de interceptação de comunicação telefônica pelo juiz, a autoridade policial que conduzir os procedimentos de interceptação deverá cientificar o Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização. Aqui, essa questão vai estar verdadeira. Por quê? É letra da lei, é o artigo 6º da Lei 9296 de 96. Ele fala que deferido o pedido, que só o juiz pode autorizar, né, o juiz criminal, a autoridade policial ela vai conduzir os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a realização, ok? Poderá acompanhar a realização. O que ele vai fazer? Ele vai lá, ver o agente ouvindo o áudio e digitando, até falando isso em aula. Se o Ministério Público quiser, ele vai lá, vai ver só isso, que é o agente com o fone de ouvido, o computador e digitando a aula. Digitando a aula não, digitando a
fazendo ali, ou presenciando o agente fazendo a degravação. Então essa questão aqui vai estar verdadeira. O juiz, ainda, lei de interceptação, poderá, em regra, admitir requerimento verbal de interceptação de comunicação telefônica, desde que esteja formulado pela autoridade policial durante a investigação criminal. Também vimos isso em aula, 6 alunos, né, devem estar lembrados que a gente falou. Em caráter excepcional, o juiz pode admitir esse pedido de interceptação verbal, ok? Não é a regra. O parágrafo 1º do artigo 4º da lei, ele já começa assim, excepcionalmente, ele começa dizendo, né, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação. Mas, né, a concessão da medida só vai ser admitida depois que reduzir a termo, mas não é a regra, é a exceção. Então essa questão aí vai estar falsa e é artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9296 de 96, ok? Lei 8.137, que trata dos crimes contra a ordem tributária, ordem econômica e relações de consumo. Então vamos lá, questão 113. Está aqui, né? Ordem tributária, econômica, relações de consumo. Quem, valendo-se da qualidade de funcionário público, patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração fazendária, praticará, em tese, crime funcional contra a ordem tributária. Aqui vocês vão lembrar, quem presenciou as aulas, que eu falei assim, ó, dessa lei aqui, na parte dos crimes contra a ordem tributária, se você quiser ler alguma coisa, lê o artigo 3º, que é o artigo que trata dos crimes o quê? Funcionais. E aqui é aquela conduta, né, que até a pena é um pouquinho menor lá, vai de 1 a 4 anos, mas é sim aqui um crime funcional. Então ele ainda diz aqui, ó, prática em tese crime funcional contra a ordem tributária, ok? Fala da administração não é pública, ele restringe, como está na lei, a administração fazendária, ok? E ele vai se valer dessa condição para quê? Para patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração fazendária, ok? Valendo-se da qualidade de funcionário público, pena de 1 a 4 anos. Então isso aqui vai estar no artigo 3º, inciso 3 da lei, o que torna aí essa questão, ela vai estar de acordo, né? Valendo-se da qualidade é um crime funcional, beleza? 114. Constitui crime contra as relações de consumo ter em depósito, mesmo que não seja para vender ou para expor à venda, mercadoria em condições impróprias para o consumo. Então, olha só, você tem em depósito mercadoria imprópria para o consumo. Só que aqui o artigo 7º da lei, inciso 9º, ele fala, né, ele vai punir a conduta de alguém que vender, ter em depósito, e esse ter em depósito seja para vender ou expor à venda, ok? Tem que ser para vender ou expor à venda. Né? Ou entregar, que não é o caso aqui. Se você faz isso em mercadoria em condições impróprias para consumo, é o crime. Mas o ter em depósito, que ele fala aqui, tem que ser para venda ou para expor. Se ele fala mesmo que não seja para vender, aí já não entra não se amolda a figura típica prevista no artigo 7º, inciso 9º da lei, o que torna essa questão aqui falsa. Ok? 115. De acordo com a LEP, Lei de Execução Penal, Lei 7.210, julgue os itens subsequentes. No estabelecimento penal, o preso primário deverá cumprir pena em seção distinta daquela reservada para os reincidentes. Isso é verdadeiro. Né? O preso primário, né, a lei vai falar, isso vai estar no artigo 84 da LEP. Ela primeiro vem com a disposição que o preso provisório, né, ainda não foi transitado em julgada a sentença condenatória, o preso provisório ele ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Ok. Então o preso provisório separado do definitivo. Só que no parágrafo 1º desse artigo 84, ele diz também que o preso primário cumprirá a pena em seção diversa daquela reservada para os reincidentes. Literalidade, então, aqui, verdadeiro do artigo 84, parágrafo 1º da lei. Ok? Então, verdadeiro. O preso provisório, mesmo que apresente alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, não poderá ser submetido ao RDD, regime disciplinar diferenciado, que é destinado apenas aos presos condenados. Também batemos bastante isso aí nas questões de legislação da LEP, né, Lei de Execução Penal. Isso aqui vai estar lá no artigo 52 da LEP. É falso, por quê? O preso provisório,
ele também pode ficar no RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Vai estar isso aí expressamente no parágrafo 1º do artigo 52 da LEP. Então essa questão aí vai estar falsa. 117. Os condenados pela prática de qualquer crime hediondo serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, por técnica adequada e indolor. Essa questão aqui, ela vai estar verdadeira. Por quê? Isso aqui vai estar no artigo 9º-A da Lei de Execução Penal. Ok? Houve uma alteração na Lei de Execução Penal e ela diz isso. O que pode gerar para você, candidato, embora seja literalidade, porque isso aqui é meio que a literalidade desse artigo 9º-A, ok? Ele fala, os condenados pela prática de qualquer crime hediondo, e lá na lei também vai falar de crimes praticados com violência à pessoa, e ele fala assim, o artigo 1º da 8.072, eles serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. Só que vai surgir questionamento, por quê? Nós vimos que a identificação, isso aqui não deixa de ser uma identificação criminal. Tanto que aquela leizinha que nós falamos, a 12.037/2009, ela fala do padrão genético. Então o que acontece? Aqui pode gerar uma dúvida nessa questão. Por quê? A LEP fala, os condenados pela prática de qualquer crime hediondo serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA. Só que identificação genética, ela está prevista nessa lei 12.037. Então pode surgir a seguinte questão. Beleza, a lei ela manda fazer isso. Só que para ter a identificação criminal, o que acontece? Tem que ter ou algum problema na identificação ou ordem judicial. Você pode, se você tiver errado essa questão, tentar fazer essa ligação. Que tudo bem, vai acontecer isso aqui, né? Os condenados pela prática de qualquer crime hediondo serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil. Está na lei, está lá, literalidade, ok? Se você quiser fazer um vínculo com a lei 2037, né, esse obrigatoriamente ele estaria a depender de uma ordem judicial, ou seja, se tiver uma ordem judicial, o preso vai ser identificado criminalmente e dessa forma aqui, ok? Então é uma questão que pode suscitar aqui essa discussão. Embora, pela literalidade, ela vai estar aí verdadeira, ok? Então, essa questão aqui fica só essa divagação nela aí. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a irretroatividade da lei penal mais gravosa é uma garantia da pessoa, está verdadeiro, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que aí nós temos vários direitos ali assegurados pela própria nossa Constituição Federal, replicando aí os dispositivos. Aqui vai ter o artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá no item 2. E ele diz que não será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, né, do ato, era aplicável ao ato delituoso. Que então isso aqui vai tornar essa questão verdadeira. Ok? Ok, essa questão, então, para a próxima. No que se refere ao Estatuto do Idoso, julgue os itens que se seguem. Ok? A pessoa jurídica poderá ser responsabilizada, nos termos da lei, pela inobservância das normas que visem prevenir a ameaça ou a violação aos direitos do idoso. E aí? Olha só, você olhando isso aqui, né, lembrando das aulas, a pessoa jurídica, o que a gente falou lá da responsabilização penal na lei de crime ambiental? É só na lei de crime ambiental, falando em aula. Atente para quê? Aqui ele não está falando de responsabilização penal. Ele fala, a pessoa jurídica pode ser responsabilizada nos termos do Estatuto do Desarmamento, né, no Estatuto do Desarmamento, do Estatuto do Idoso, né, a lei 10.741 de 2003, pela inobservância das normas que vêm prevenir a ameaça ou a violação aos direitos. Ou seja, ele não está falando aqui que a responsabilização é penal, fala responsabilização genérica. E aqui isso aqui é literalidade do artigo 5º do Estatuto do Idoso, que ele diz, né, que a inobservância das normas de prevenção, ela vai importar em responsabilidade a pessoa física ou jurídica nos termos da lei, ok? Mas não está falando aqui em responsabilidade penal. Malvada essa questão, hein? Não fala de responsabilidade penal, então ela está verdadeira, ok? Próxima. O procedimento da lei dos juizados especiais cíveis e criminais não é aplicado a nenhum dos crimes previstos no Estatuto do Idoso. Também batemos bastante isso aqui em aula. O que o Estatuto do Idoso fez? Ele fez o contrário, ele pegou crimes com pena, né, mais grave, pode pegar a pena de até 4 anos, e mandou ir para 9.099, mandou ir para o juizado. Mas o que o Supremo fez? O Supremo aqui
né, teve uma ADIM, uma ADI no Supremo, a 3.096, que falou o quê? Tudo bem, vai lá para o juizado, mas lá não vão ser aplicados os estudos do quê? Despenalizadores. Então não vai ter composição de danos, transação penal e nem a suspensão condicional do processo. Mas o procedimento da lei de juizados não é aplicado a nenhum dos crimes falsos. São crimes com até 4 anos que vão submeter ao rito do juizado. Ok? Então essa questão aqui, ela está falsa. E com isso, finalizamos aí a parte de direito processual penal e legislação extravagante e desejamos a você aí uma boa sorte.